Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje eu vim trazer para vocês a primeira edição do nosso novo quadro, Sempre Bom Saber. Já existia lá no mangá de One Piece, onde o autor sempre abria esse espaço para os leitores fazerem perguntas e o autor tentar responder. Aqui no YouTube nós temos o canal Mangaque do Evandro, que ele faz a mesma coisa com One Piece, e eu resolvi trazer agora para vocês com Tokyo Revengers, mas também abrindo aí para outras perguntas, caso vocês queiram fazer lá na comunidade, sobre o canal, sobre outras séries. É só perguntar, as melhores perguntas eu vou trazer aqui neste vídeo. Só que claro, você está chegando aqui pela primeira vez, eu já vou te convidar a se inscrever, fazer parte do nosso canal, para dar aquela fortalecida. Agora vamos para as perguntas, depois da vinheta. Então vamos lá, a primeira pergunta foi feita pelo R007, o nome já é charmoso. Ele perguntou assim: qual outro mangá além de Tokyo Revengers você acompanha atualmente e qual você tem intenção de trazer para o canal? Olha, como vocês podem ver, né, pelas minhas estantes, eu acompanho muita coisa, nem sempre o que está sendo lançado direto no Japão, muitos eu leio fisicamente, então eu acompanho de acordo com o que está sendo lançado aqui no Brasil. E para o canal especificamente, são mais ou menos assim, ou conteúdos em gerais, falando de mangás, novidades das editoras, mercado de mangás. E quando a gente tenta trazer um conteúdo específico, tem que ser algo, claro, né, coladinho com o Japão, que é onde a galera que lê as scans, por exemplo, está acompanhando. Hoje é o Tokyo Revengers, que é o que eu estou trazendo com frequência aqui pro canal. Mas sim, eu tenho planos de trazer outros mangás. O que eu tô lendo coladinho com o Japão, que eu fico na dúvida se eu trago ou não trago. Tem alguns youtubers falando, não sei se tem espaço para mim falar, depois vocês até comentam aqui embaixo. É o Solo Leveling, é um mangá que eu gosto bastante, na verdade nem um mangá, né, é um manhwa, mas eu gosto muito dele e talvez, né, quem sabe eu não traga conteúdo para ele também. Outro que eu acompanho atualmente, que está coladinho com o Japão, é o Kingdom. Kingdom tem mais de 600 capítulos, é um dos meus mangás favoritos. Quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que eu fazia conteúdo de Kingdom aqui no começo do canal, só que tinha um retorno muito pequeno, eram poucas pessoas que assistiam, poucas pessoas comentavam. Então, conforme foi passando o tempo, eu acabei deixando de fazer. Talvez eu até retome ele, agora que o canal deu uma crescida. Não sei também, mas são esses dois títulos que eu acompanho mais coladinho, que talvez dê para trazer conteúdo extra aqui para o canal. Beleza. O Guilherme Toledo também fez uma pergunta, teve 17 likes. Ele falou assim: você acha que algum membro antigo da Toman pode aparecer nessa última luta? O Mitsui, o Shifuyo e o Inupi são os mais ligados ao Takemichi e o Draken, então eu chutaria eles. Olha, então essa pergunta eu praticamente já respondi, tá aqui no card, eu fiz um vídeo faz poucos dias falando justamente, né, da chance desses antigos membros da Toman retomarem nesse arco final. Então tá bem explicadinho lá, vão dar uma conferida depois, caso vocês ainda não tenham visto, que ficou bem legal esse vídeo. Agora nós temos uma pergunta do Samuel Diniz. Ele falou assim: você acha que o Takemito vai continuar na Brahma ou ele vai criar a Black Dragons com alguns ex-membros da Toman? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque, como eu comentei num outro vídeo que eu vou deixar aqui no card também, a Brahma ela tem muita semelhança com a Black Dragons, não apenas por ter membros da primeira geração, mas também por ter em suas mangas a escrita Black de um lado, Dragons do outro. Então não sei se hoje o Takemichi faria uma nova Black Dragons por achar que a Black Dragons é a Brahma. Então eu creio muito nessa questão, né? Então acho que não, ele não faria. Porém, eu acho que os antigos membros podem se juntar, por exemplo, na Brahma com ele. Não vejo ele saindo agora, então não acho que isso vá acontecer. Pode acontecer? Pode, mas eu acho que não. Pelo que eu conheço do meu amigão Akui, eu acho que ele não vai criar uma nova gangue agora. Ele vai colocar novos membros dentro dessas 3 gangues que estão duelando. Porque afinal de contas, um dos temas desse arco final é o duelo das 3 divindades. Então não acredito que ele vá estender mais do que isso, porque já estamos no arco final e acabaria ficando muito extenso e quem sabe desgastando e acabar estragando o mangá de uma vez, né? Muita gente já tá meio pé da vida com a morte recente dos personagens principais, né? Lembrando, esse vídeo contém spoilers, então nem falei o nome do personagem que morreu. Se você não quer spoilers,
pula ou vai ver outro vídeo de Tokyo Revengers. Esse personagem que morreu, agora eu vou falar, é o Drake. Então muita gente ficou puta com a morte dele, né? Então, quem sabe se estender, mexer muito na história, tentar fugir muito do que foi apresentado até aqui nesses 200 capítulos, possa estragar o mangá. O Felipe mandou uma pergunta assim: o que você acha que pode ter mudado no futuro agora que o Drake morreu? E o que você acha sobre o Mike não ter tido nenhuma reação sobre a morte do Drake? Então, eu acho que o Mike teve sim uma reação, que foi não ter reação, que pode sim ser considerado uma reação, porque ele tá incrédulo, ele tá em choque, ele tá meio que sem a noção do tamanho do que isso pode ter acontecido. Então, eu acredito que ele tá meio sem reação mesmo, que é considerado uma reação, de estar abalado psicologicamente, mentalmente. E isso pode sim acarretar ainda mais nesse lado obscuro que a gente está cansado de ver já nesses últimos arcos. E a primeira pergunta, né, sobre o que pode ter mudado no futuro, eu acho que isso aqui realmente é uma pergunta muito difícil, porque o antigo futuro da Bonten, depois ali, com tudo acontecendo, todo mundo estava feliz, menos o Mike, mas estava todo mundo vivo. Agora nós temos o Drake morto, e essa morte dele pode acarretar muita coisa para um possível futuro que eu não consigo nem imaginar, porque do jeito que as coisas estão agora, muita gente pode morrer e o futuro acaba virando um caos, tá? Que a gente pode nem sobreviver nesse futuro, a Rina, nossa senhora, muita bagunça pode acontecer se essa guerra acabar realmente muito mal pro lado do Takemichi. A Amy, ela pergunta assim: oi, salve! Se tivesse uma luta apenas entre Draken e Taijustiba, quem você acha que venceria ou ficaria empatado? Olha, essa entra pro hall das grandes dúvidas que nós temos. Eu apostaria minhas fichas no Draken por todo o potencial que a gente já viu do personagem e principalmente por ele ter derrotado toda a gangue ali, praticamente da geração da Black Dragons, enquanto o Taijustiba estava na igreja e ele havia sido derrotado pelo Mike. Quando ele sai, ele se surpreende que todos os seus membros haviam sido derrotados por apenas um cara. E esse choque dele, eu acho que pode se referir justamente a que ele não imaginava que algo assim pudesse acontecer. Então a gente sente ali um pouco de pavor, um pouco de medo quando o Taijustiba agiu daquela forma. Então, num confronto, provavelmente seria uma luta muito acirrada, muito brava, porque os dois têm muita força física. Mas se fosse para apostar em alguém, eu acho que o Draken, quem sabe, poderia levar a vantagem. Aí nós temos uma mensagem aqui do Ser Humano 1. Man, e os amigos do Takemichi, aqueles que mostram no começo da história, talvez seja possível um deles seja um outro viajante do tempo? E pelo que lembro da história, nunca focou neles. E o que você acha da teoria do Mike ser um viajante do tempo? Então, eu acho que a galera da Gangue Miso, que são os amigos de infância, realmente não foram focados porque realmente eles são bem coadjuvantes dos coadjuvantes. Não deve ter nenhum poder de viagem no tempo ali. E sobre o Mike viajar no tempo, olha, essa é uma questão que cada vez mais o fandom vem se perguntando. Será possível mesmo que o Mike pode fazer viagem no tempo? Eu acredito que não, porque o tanto de desastre que já aconteceu, acho que ele não tem esse poder. Mas, sim, alguma coisa o Mike tem, porque ele conseguiu pressentir o Takemichi chegando. Lá no começo do mangá, ele pergunta assim, se o Takemichi realmente é um aluno de ensino médio, ensino fundamental. Então o Mike, de alguma forma, ele tem alguns pressentimentos também que podem, quem sabe, revelar algum poder que a gente não sabe. Mas viajar no tempo, eu acho que o Mike não viaja. A Let Potter, inclusive a Let sempre comentando aqui nos nossos vídeos, falou assim: quem é seu personagem favorito de Tokyo Revengers? Esse eu vou deixar vocês adivinharem qual será que é meu personagem favorito. Infelizmente ele morreu, eu fiquei muito triste. Sim, vocês acertaram, é o Drake. É o personagem que eu mais gosto por causa do seu carisma, sua força, em querer proteger os outros, dar a sua vida pelos outros, infelizmente, né? E a sua relação, por mais que não tenha sido explorada com a Emma, tinha todo um potencial dos dois ficarem juntos. Era uma história para ser muito linda, muito fofo, pequenos momentos que eles tiveram. E a gente fica esperando, né? Quem sabe um milagre, o Drake volte à vida, né? O Anthony Mix perguntou assim: como você conheceu o Tokyo Revengers? Algum amigo te indicou? Você leu o mangá? Viu alguém falando? Então, o Tokyo Revengers, na verdade, eu conhecia através mesmo de pesquisa. Não tinha ninguém ainda que tinha lido, o anime ainda não tinha começado, eu já me interessei.
Fui atrás, comecei a ler, não tinha terminado, mas quando o anime de fato estreou, foi quando eu me dediquei ainda mais a Tokyo Revengers. Fiz uma releitura, fiz várias leituras essas de capítulos específicos para estudar mais o tema, trazer mais conteúdo para vocês. E tá aí entre os meus mangás favoritos, o anime foi um sucesso, o mangá vem sendo um sucesso. E a gente vem trazendo esse conteúdo sempre aqui para vocês, para tentar explicar um pouco mais, trazer novidades, informações, explicar ali detalhes que passam nos reviews, ali nos capítulos, que vocês leem, às vezes uma coisinha ou outra passa batido. Eu tô aqui para tentar sempre ajudar vocês. E nós temos aqui uma pergunta agora do Rafa, 21 likes inclusive essa aqui. Ele pergunta, por que o Mike e o Draken foram no clube de luta clandestinas do Kiyomasa? Olha, essa aqui eu acho que não tem uma resposta específica, acho que isso aqui é roteiro. Ele precisava chegar lá para conhecer o Takemichi de alguma forma, né? Então acabou coincidindo. Mas claro, de acordo com o contexto da história, a gente tem aqui, de um lado, né, o Kiyomasa, que fazia parte da Toman, agindo por baixo dos panos. E a gente sabe que o Mike e o Draken, eles têm uma rede de informações muito grande, muitos membros dentro da Toman. De alguma forma, eles acabariam descobrindo. E se era uma coisa contra os ideais do Mike, obviamente ele descobriria mais cedo ou mais tarde. E aconteceu justamente naquele episódio onde ele conheceu o Takemichi. Eu acho que faz mais parte do roteiro, nada assim muito mirabolante para explicar isso. E aqui, pessoal, eu tenho uma pergunta aqui do Luiz Henrique. Ele fala assim, Mike se juntará a Shinichiro, Ema e Kenshin no final da obra? Olha, essa aqui pegou pesado, hein? Tá querendo enterrar o Mike, galera. Porque a gente sabe que os outros três já faleceram. Então, se o Mike for se juntar aí à família dele, o negócio não vai ser tão bom, né? Então esperamos que não. Esperamos assim, né, que aconteça algo que ajude o Mike de alguma forma a tirar essa escuridão do seu peito. Não sabemos o que vai ser, mas esperamos que dê certo. E pessoal, pra gente fechar aqui o nosso primeiro SBS, eu vou ler a pergunta do Fik, que eu achei bem interessante. O que achou da morte do Kizaki? Ele era o vilão mais importante até então, porém teve aquele final que eu não curti tanto. Foi o Caminhão-sama, né? O Caminhão-sama deu o fim do Kizaki. Muita gente queria essa morte do Kizaki, então não tem nem como dizer assim que... Eu sei que você não curtiu, Fik, mas muita gente aprovou a morte dele. Só que assim, o Kizaki, ele foi tão importante na obra que até mesmo com a morte dele, ele deixou questões no ar. O que ele ia falar pro Takemichi antes de ser atropelado? Essa é a grande questão. Ele não era um viajante no tempo, mas ele parecia saber muito sobre a viagem no tempo. Tinha já na sua mente ali pensado se o Takemichi era por isso que estava estragando seus planos. Que tipo de informação que o Kizaki tinha? Será que o Ken Wakui ainda vai responder essa pergunta? Essa que nem eu consigo salvar a resposta. Acho que só o Ken Wakui para falar. Realmente foi o maior vilão da obra. Apesar de nós termos o Mike como um antagonista, nada supera a vilania do Kizaki, o gado mor que fez tudo por causa de um amor não correspondido. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo de perguntas e respostas. Deixe seu like de embora, compartilhe com os amigos. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.